Aproveitando as festividades acerca do Dia da Bíblia, eu falarei hoje da relação de Martinho Lutero com a tradução da Bíblia, o quanto ele contribuiu para isso. Certa vez Lutero declarou: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada. E então, enquanto eu dormia, ou bebia cerveja de Wittenberg com meu Felipe e meu Amsdorff, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Apesar dessa declaração de Martim Lutero, de que ele não fez absolutamente nada, Gerhard Ebeling, um grande estudioso acerca de Lutero, ele declara: quando me perguntam o que Lutero significa para mim, confesso que, em toda a história da Igreja, não conheço outro pensador que tenha se ocupado tão intensivamente com o tema da Sagrada Escritura e da fé cristã, esteja tão familiarizado com ele e o torne tão próximo da gente como Lutero. Em suas conversas à mesa, as famosas Tischreden, Lutero repete várias vezes um padrão de lembrança autobiográfica em que ele conta como seu primeiro encontro com a Bíblia ocorreu na biblioteca, durante seus estudos em Erfurt, quando ele ainda era estudante de teologia. Para ele, o impacto dessa experiência foi duplo. Por um lado, ele descobriu a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Por outro, ele também notou o descompasso entre a Bíblia e o lecionário para a missa dominical. Assim, sua descoberta também está ligada à maior circulação de Bíblias devido à invenção da impressão. Uma técnica que o próprio Lutero escatologicamente chamou de dom de Deus. Essa relação de Lutero com a Bíblia também foi facilitada pela invenção da imprensa ou impressão. E é interessante que existe até um livro totalmente dedicado a essa relação de Lutero com a imprensa, como ele explorou isso e como ajudou a propagar os seus escritos. Esse livro está até relacionado num PDF que eu deixei num link, num vídeo acerca da bibliografia comentada de Martinho Lutero. Um bom exemplo da importância dada por Lutero à Bíblia pode ser visto nessa declaração contida na sua famosa obra Do Cativeiro Babilônico da Igreja. Pois o que é afirmado sem as Escrituras ou sem revelação comprovada pode ser opinado, mas não é necessário que se o creia. Por isso, dentre toda a sua vasta produção literária, ele foi responsável sozinho por 20% de todas as obras publicadas através dos prelos alemães entre 1500 e 1530. No espaço de 30 anos, ele foi responsável por 20% das publicações em alemão. Não obstante, dentre toda essa vasta produção literária, foi durante sua estada no castelo de Wartburg, onde seus amigos o esconderam a salvo após a dieta de Worms, que Martim Lutero começou a sua obra-prima,
a tradução do Novo Testamento para o alemão. Ao retornar a Wittenberg em março de 1522, após quase 10 meses de solidão em Wartburg, trouxe consigo um rascunho da tradução, completando o manuscrito com Melancton, que era o seu grande companheiro, o qual era um fino acadêmico na língua grega. E ainda consultaram especialistas para clarificar pontos problemáticos. O Novo Testamento em alemão veio a lume em setembro de 1522. Lutero reconheceu as dificuldades em tal empreendimento. Eu comecei a tradução da Bíblia, ainda que a tarefa em muito excedeu meus esforços. Apenas agora estou descobrindo o que uma tradução realmente significa. E por que até agora ninguém se atreveu a associar seu nome com um encargo deste tipo? Eu não teria sido capaz de nenhuma maneira em lidar com o Antigo Testamento sem ajuda. Consequentemente, no que concerne ao Antigo Testamento, se fez em equipe. E a revisão de toda a Sagrada Escritura foi tarefa de uma comissão cujas atas chegaram até nós. Isso é bem interessante. Lutero foi um dos primeiros a pensar numa equipe de tradutores para a Bíblia. Aqui se pode observar concretamente o que Lutero relata na circular sobre tradução a esse respeito. Aconteceu muitas vezes que por 2, 3, 4 semanas procuramos e pesquisamos uma única palavra, e assim mesmo nem sempre a achamos. Na tradução de Jó, mestre Felipe, Melancton, Aurogalo e eu, às vezes, mal concluíamos 3 linhas em 4 dias. Isso aqui é para mostrar o grau de preciosismo, de meticulosidade, que era uma preocupação de Lutero. Assim sendo, de fato, a Bíblia em alemão é a mais nobre conquista de Lutero, considerada incomparável pelos germânicos. Antes dele, existiram outras traduções para o alemão a partir da Vulgata. Havia até mesmo porções da Bíblia traduzidas diretamente do hebraico e do grego. Tanto é que a primeira Bíblia em alemão tinha sido publicada em 1466 em Estrasburgo, traduzida a partir da Vulgata, e que teve 17 reimpressões antes da publicação do Novo Testamento alemão de Lutero, em 1522. É bem interessante observar isso. A tradução de Martinho Lutero não foi a primeira, mas foi a primeira inteiramente a partir dos originais. É interessante observar que possivelmente isso aconteceu também em português. Antes da tradução de Ferreira de Almeida, nós temos algumas porções já traduzidas em português. E existe a possibilidade de uma Bíblia completa em português antes da tradução de Almeida. Existem indícios disso, mas você não tem a prova material. Se essa tradução existiu em português, ela não chegou até nós. De tal maneira que a tradução de João Ferreira de Almeida é a primeira completa em português. No caso do alemão, a de Lutero foi a primeira tradução completa diretamente das línguas originais. Agora, mais do que isso, ele criou o alemão moderno, num estilo majestoso, ao acoplar
a forma dialetal falada na corte do eleitorado da Saxônia, diversos dialetos com os quais Lutero ganhou familiaridade em suas viagens. Nessa época, não existe o país chamado Alemanha. A Alemanha é uma região geográfica nessa época. Aliás, nem bem isso. Nós temos o Sacro Império Romano Germânico. E nós temos os diversos dialetos. Tanto é que essa Bíblia completa, que já existe a partir da Vulgata, que existe antes da tradução de Lutero, é num desses dialetos. E o que Lutero pensou é, para facilitar a divulgação dessa sua tradução, ele fez um mix. Ele, a partir da base dessa forma dialetal da corte do eleitorado da Saxônia, ele foi agregando diversos outros dialetos que ele conhecia nas suas viagens. Com isso, ele criou o alemão moderno. Desde o lançamento do Novo Testamento em 1522, demorou ainda 12 anos até que o último livro do Antigo Testamento fosse traduzido. Assim, em setembro de 1534, surgiu a primeira Bíblia completa em alemão a partir das línguas originais. A tradução de Lutero, ao desempenhar um importante papel em formar a língua alemã moderna, tornou-se uma genuína Bíblia popular, levando a causa da reforma a cada casa, pois Lutero usara o alemão vivo e coloquial em sua tradução. Assim, portanto, declara Gerd Eberlin, citando Herder, foi ele que acordou e desamarrou a língua alemã, um gigante adormecido. Foi ele que derrubou o mercadejo de palavras da escolástica, qual aquelas mesas de cambistas. Pela sua reforma, ele conduziu uma nação inteira para o raciocínio e para a sensibilidade. Lutero, ocasionalmente, conseguia a tradução mais adequada na primeira tentativa. Nas outras vezes, ele tinha de esforçar-se arduamente. Nesses casos, ele fazia primeiro uma tradução literal com as palavras na mesma ordem do original, como se fosse uma tradução interlinear. É bem interessante isso. Então, tomava cada palavra separadamente e anotava uma infinidade de sinônimos. A partir desses, selecionava os que não apenas fossem mais adequados ao sentido, mas também contribuíssem para o equilíbrio e o ritmo. Tudo isso, então, era colocado de lado e ele fazia uma tradução livre que captasse o espírito. Por fim, o texto livre e o meticuloso eram unidos. Ou seja, ele tinha concomitantemente a ideia de uma tradução formal, literal, quando ele fazia praticamente uma tradução interlinear, e, ao mesmo tempo, o princípio que veio prevalecer depois da correspondência dinâmica. É bem interessante essa visão de Martinho Lutero. Lutero, em sua tradução, se esforçou para tornar Moisés tão alemão que ninguém suspeitaria que ele era judeu. Assim, para dar nome às pedras preciosas de Apocalipse 21, ele examinou as joias da corte do eleitor da Saxônia. Para as moedas da Bíblia, ele consultou coleções de numismatas em Wittenberg. E para descrever os sacrifícios do Levítico, fez diversas viagens ao matadouro e conversou com o açougueiro. Assim, a Judéia foi transplantada para a Saxônia e a estrada de Jericó para Jerusalém passou através da floresta da Turíngia.
É bem interessante isso. João Ferreira de Almeida, na sua tradução em português, também refletiu a cultura da época, sendo que o detalhe é que João Ferreira de Almeida, todo o seu trabalho pastoral e até da tradução foi feito do outro lado do mundo, na Batávia. Mas ele não usou exatamente, ele não teria usado exatamente a forma coloquial do português de Portugal. Isso alguns conseguem identificar nas primeiras edições da tradução de João Ferreira de Almeida. Não é nas versões atuais, que se afastaram bastante da tradução original de João Ferreira de Almeida. Até mesmo as novas edições da tradução de Martinho Lutero, acontece a mesma coisa. Já se afastou bastante das primeiras edições que foram publicadas ainda em vida de Martinho Lutero. Mas é interessante como, mais do que outras línguas, você pode detectar isso em certo grau, no francês, no inglês, na famosa King James, mas a tradução de Martinho Lutero, mais do que as outras, ela reflete esse ambiente cultural alemão da época. Então, quando ele diz que se esforçou para, entre aspas, né, tornar Moisés tão alemão que ninguém suspeitaria que ele era judeu, não é um exagero da parte dele. Agora, um detalhe interessante de como a tradução de Martin Lutero foi não somente condicionada por uma questão cultural, mas também teológica. Para Lutero, o Antigo Testamento testemunha de Cristo num sentido duplo. Primeiro, como lei, dirige a Cristo. Segundo, como promessa e preparação para Cristo e sua igreja. Portanto, o Antigo Testamento está cheio de Cristo. Ou, numa outra expressão utilizada pelos teólogos, existe toda uma leitura cristológica apontando para Cristo do Antigo Testamento. Isso não significa que Martinho Lutero não tivesse sensibilidade para reconhecer o contexto de época do Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos hoje de exegese, de resgatar o sentido original. Ele tinha essa sensibilidade, mas para Martinho Lutero isso ficava em segundo plano. O mais importante sempre foi essa leitura cristológica do Antigo Testamento e que nós legamos. Em todas as igrejas evangélicas, em menor ou maior grau, ainda se faz essa leitura cristológica do Antigo Testamento. Essa compreensão do Antigo Testamento determinou o método de tradução de Lutero. Sua interpretação da Bíblia para a língua alemã é mais do que uma tradução, é uma interpretação particular da Escritura à base de Cristo e da proclamação cristã. Ele traduziu, no caso do Antigo Testamento, como alguém que crê no Evangelho. Se uma passagem pudesse ser interpretada em mais de uma forma, Lutero escolhia deliberadamente a tradução que concordava com o Novo Testamento. Então, ele começou a tradução pelo Novo Testamento, outros fizeram a mesma coisa, como o próprio João Ferreira de Almeida, e ele condicionou a tradução do Antigo ao Novo Testamento. Aqui eu trouxe um exemplo. Martinho Lutero ele utiliza Gemeinde, comunidade, tanto para Êxodo 12, 19, onde se fala da congregação de Israel, quanto para Mateus 16, 18, quando Jesus fala de sua igreja. Então é bem interessante isso, ou seja, ele uniu dois contextos que, se você for analisar, tanto do ponto de vista exegético, né, histórico, quanto até da própria teologia sistemática hoje, você tem dois contextos diferentes, mas ele uniu, de tal maneira que você consegue entender
a congregação de Israel do Antigo Testamento como a igreja do Antigo Testamento. Este princípio do Antigo Testamento ser regido pelo Novo Testamento pode ser bem exemplificado nesse comentário de Lutero a Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Ele está comentando o contexto de Gênesis capítulo 2. A igreja é instituída sem muros e sem qualquer pompa, num lugar muito amplo e agradável. O que está querendo dizer? Que a igreja está sendo instituída ali, naquele momento, no Jardim do Éden. Depois da instituição da igreja, lá no Jardim do Éden, organiza-se também o regime doméstico quando se dá Eva a Adão como parceira. Dessa maneira, o templo é anterior à casa, o que, aliás, também é melhor. Tampouco houve organização política antes do pecado, porque não era necessária. Pois a organização política é o remédio necessário para a natureza corrompida. Então, isso é bem interessante. Como, para Lutero, a igreja já aparece ali no Jardim do Éden. Hoje, na teologia sistemática, você tem até alguns teólogos que resolvem falar de Israel como a igreja do Antigo Testamento. No máximo, colocam a partir do povo de Israel. Já para Lutero, é desde o Jardim do Éden. Isso é para demonstrar como a leitura dele do Antigo Testamento, consequentemente a tradução também, como mostrei aqui atrás, ela é condicionada por essa visão cristológica, ou seja, dependente do Novo Testamento. Olha aqui um outro exemplo. Da mesma forma, Gnadestul, literalmente assento da graça, Lutero usa para traduzir tanto o termo hebraico kaporet, em Êxodo 25, dos versículos 17 ao 19, quanto o termo grego hilasterion, que aparece lá em Romanos 3, 25 e Hebreus 9, 5, que é reproduzido na Almeida atualizada por propiciação, lá em Hebreus 9, 5, e propiciatório nas demais. Gnadestul também é usado por Lutero em sua tradução do Novo Testamento para a expressão grega tronos tescaritos, em Hebreus 4,16, trono da graça, de acordo com a Almeida atualizada. Então, mais uma vez, a maneira como ele busca unificar essas passagens do Antigo e do Novo, e aqui, detalhe, embora na Almeida você também tenha uma certa uniformidade quando você traduz por propiciatório, tanto ali no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, aqui ele traduziu como assento da graça. Ou seja, está condicionado até a ideia teológica dele, do Novo Testamento, como uma manifestação por excelência da graça divina. Por isso, uma reclamação comum dos oponentes católicos de Lutero era sua tradução da afirmação de Paulo em Romanos 3,28, de que a pessoa é justificada pela fé, ex fide, na Vulgata, como allein durch den Glauben, somente pela fé, ou pela fé somente. Então, esse era o grito de guerra, digamos assim, de Lutero. E lá em Romanos 3,28, ele resolveu inserir o somente. Parecia a Emser e outros críticos que Lutero, nesse caso, havia deliberadamente acrescentado uma palavra não encontrada nem no texto grego, nem no texto latino da Escritura, para reforçar seu ensino duvidoso, ou seja, o ensino considerado duvidoso pelos então críticos católicos, né, sobre a justificação somente pela fé. Eu digo isso porque, na década de 90, houve uma declaração conjunta entre luteranos e católicos
sobre a justificação somente pela fé. Mas isso é um outro capítulo. Mas Lutero insistia que não era inovador em afirmar que somente a fé justifica, lá em Romanos 3,28. Na igreja primitiva, tanto Ambrósio quanto Agostinho haviam dito a mesma coisa. As palavras do apóstolo não admitiam outra interpretação. Então, essa era a justificativa de Martinho Lutero para mostrar que ele não era tão inovador assim ao dizer que somente a fé justifica. Isso ele já encontra palavras aqui em Ambrósio e Agostinho. O problema é que lá em Romanos 3,28 ele precisou acrescentar uma palavra que não aparece realmente no texto grego em nenhum dos manuscritos. Isso para falar hoje de uma crítica textual. E ele complementa o argumento, pois a força do argumento de Paulo exigia uma tradução não literal. Ele tinha de ir além da tradução do texto, palavra por palavra, para comunicar o seu significado. Ou seja, independente do juízo de valor acerca desse acréscimo, Lutero ele tem aqui a percepção dessa tradução de correspondência dinâmica. E quando você vai pesquisar, até mesmo na tradução de João Ferreira de Almeida, não é incomum algumas palavras que precisam ser acrescentadas para deixar o sentido mais claro. Mas aqui, do ponto de vista exegético, ele teria acrescentado uma palavra que não seria ali, em Romanos 3, necessária. Aqui, então, tem a bibliografia que eu utilizei. Tem também, como eu disse, né, aquele PDF em que eu coloco toda uma bibliografia disponível, né, selecionada, né, acerca de Martinho Lutero. Mas aqui, a bibliografia que eu utilizei durante essa apresentação. Aqui as obras selecionadas de Martinho Lutero, o volume 2, que traz os escritos de 1520, que eu depois pretendo fazer um vídeo também desses escritos. Aqui, no volume 8, a questão da interpretação bíblica, princípios, e, muito interessante, os prefácios de livros da Bíblia. Martinho Lutero foi um dos primeiros que elaborou, além de traduzir a Bíblia, de disponibilizar a Bíblia traduzida, ele elaborou prefácios, como já tinha sido feito lá na Antiguidade por Jerônimo. Mas a proposta dele é de fazer prefácios que fossem bem acessíveis ao público. Aqui o volume 12, textos selecionados, né, da preleção dele sobre Gênesis. Temos aqui somente alguns capítulos, né? Ele foi o livro que ele mais comentou. Em Luther Works, né, a famosa versão inglesa, são 8 volumes. Aqui, em português, condensaram aí, selecionaram do capítulo 1 ao 3, depois do 6 ao 9, capítulo 12, depois o 18 e o 22. É o que selecionaram. Essa obra do Obermann. Aqui, a mais completa biografia que nós temos hoje em português, a de Hopper, e esse artigo aqui em inglês. Então, que Deus abençoe